Continuando nossa cobertura aqui do Congresso Europeu de Cardiologia 2021, resumão do segundo dia. Vou pegar aqui 3 aspectos mais interessantes. Primeiro, saiu o guideline novo de válvula, né? É sempre interessante ver os guidelines internacionais para a gente ver se tem diferenças para o que a gente está fazendo aqui. Tem várias pequenas diferençazinhas do guideline europeu para o guideline brasileiro, né, que foi do final ali de 2020. A gente vai fazer depois um podcast bem aprofundado só sobre isso, né, para a gente tocar ali ponto por ponto, enfim. Mas uma das coisas que a gente pode dizer é em relação à seleção para TAV, né? O que a gente vê no guideline brasileiro é que eles colocaram como 70 anos o ponto de corte para você decidir quais eram os pacientes que se beneficiariam mais de TAV, né? Acima de 70 anos, a tendência seria aí para TAV, abaixo de 70 anos, paciente de baixo risco, a tendência seria mais cirurgia. O que o guideline europeu coloca, ele sobe um pouquinho mais, né, o ponto de corte de 70 para 75 anos. Né? De fato, os pacientes que foram randomizados lá nos trabalhos de TAV eram um pouco mais idosos, né, 75 anos é uma idade interessante nesse sentido. E, basicamente, né, resumindo bem o protocolo lá, ele coloca, se o paciente tiver abaixo de 75 anos, e ele for de baixo risco para cirurgia, né, uma mortalidade predita pelo STS abaixo de 4%, esse paciente você vai preferir cirurgia. Enquanto que pacientes acima de 75 anos ou de alto risco, que é a mortalidade predita acima de 8%, você preferiria TAV. Os outros casos, meu paciente tem 73 anos e é de risco moderado, enfim, você vai ter que discutir com o Heart Team, né, para ver para aquele paciente especificamente, checar a tomografia dele, a exequibilidade de TAV transfemoral, enfim, uma série de coisas para decidir qual vai ser o melhor tipo de procedimento. Tem várias outras diferençazinhas, mais uma vez a gente vai aprofundar isso bastante depois de um podcast específico. Então, o guideline do dia foi válvula. Em relação a artigos, eu vou falar aqui de 2. A gente teve o Master DEPT, que é aquele cenário, né, de paciente. Lembrando que todas essas coisas que a gente está comentando tem vídeos específicos mais detalhados, né? Ou se você está vendo no podcast, tem áudios específicos. No Master DEPT era aquela questão, eu estou com um paciente com alto risco de sangramento e que colocou stent. Por quanto tempo eu vou usar a dupla antiagregação plaquetária? E os guidelines atuais colocam, a depender, né, se o paciente foi submetido a stent na síndrome coronariana aguda ou na DAC crônica, seria 6 meses ou 3 meses de tempo mínimo de dupla antiagregação, né, isso pela diretriz de 2019 da SBC. Mas nesse trabalho, a dupla antiagregação era usada durante 1 mês apenas. E o que se observou? Houve redução de sangramento e não houve aumento de evento isquêmico. Trabalho grande, mais de 4.000 pacientes e que vai influenciar diretrizes. Outro trabalho interessante que saiu foi o Envisage, a pronúncia acredito que seja esse, paciente com TAV e que tem FA. Então, tá lá o paciente com FA, precisa anticoagular, vai colocar uma TAV, a gente já sabe, né, que nesses casos o recomendado é o paciente ficar usando anticoagulante como monoterapia. Foi comparado varfarina com edoxabana, né, que é um tipo de novo anticoagulante, e o trabalho foi de não inferioridade, as estratégias foram similares. A gente vai discutir esse trabalho também de forma mais aprofundada na quarta-feira. A gente vai fazer uma live resumindo o Congresso Europeu. Eu, Dr. Fernando, Dr. Remo e Dr. Renato Lopes. A gente vai discutir com o Dr. Renato Lopes esse trabalho especificamente, ele que é uma das maiores autoridades de novos anticoagulantes do país. É isso. Então, até agora, recapitulando, o trabalho que provavelmente mais chamou a atenção foi o Emperor Preserved, né, mostrando o benefício da empagliflozina nos pacientes com IC com fração de ejeção preservada / levemente reduzida, né, era fração de ejeção acima de 40%. O estudo tem vários pontos interessantes que a gente vai discutir lá no resumão do Congresso, mas certamente é o estudo que mais se falou até agora no Congresso. E a gente teve 2 diretrizes. A primeira diretriz de insuficiência cardíaca, que está resumida aí para vocês no canal do Cardio Papers, e a diretriz de valvopatia, que o Dr. Tiago Bignotto do The Valve Club também já fez o resumo para a gente, você consegue ver isso. Amanhã, terceiro dia do Congresso, a gente tem estudos importantes também, incluindo se vale a pena fazer CAT precoce em paciente que teve parada cardíaca, em vigência de síndrome coronariana aguda sem supra. Vai ter guideline novo também de marca-passo e terapia de ressincronização cardíaca. E na segunda-feira, outros trabalhos interessantes e guideline de prevenção cardiovascular. Fica ligado aqui que a gente vai estar cobrindo tudo para você.